Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está, fervilhando ultimamente. Fenômenos anômalos não identificados, os UAPs. Isso, o termo mais novo para os OVNIs de antigamente, né? Exato. E parece que, de uns tempos para cá, o assunto meio que explodiu. Saiu daquele nicho mais, específico e está ganhando manchete, até força-tarefa no governo. Pois é. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender a fundo o que está rolando mesmo, o que está por trás dessa onda toda, o que as análises científicas, os relatórios oficiais, o que eles realmente estão dizendo. Uhum. A ideia é separar o fato da ficção, né? Usando o material que a gente conseguiu reunir. E olha, a gente tem bastante coisa para olhar. Inclui os relatórios do AARO, que é aquele escritório lá do Pentágono, né? Criado só para investigar UAPs. Certo. Tem também dados de plataformas civis, como o NUFORC, que, nossa, há décadas cataloga relatos do público, e aí entram alguns estudos acadêmicos importantes e o que a imprensa especializada está cobrindo. Perfeito. Então a missão é essa, tentar mapear o cenário atual dos UAPs com base nessas informações, ver o que é concreto, o que talvez seja mais especulação, e acho que a primeira coisa que vem à mente é, esse aumento de relatos que a gente percebe, ele é real mesmo? Os números confirmam? Sim, os números mostram, assim, um crescimento bem claro nos registros. O AARO, por exemplo, naquele relatório que saiu, cobrindo ali de maio de 2023 a junho de 2024, eles catalogaram 757 incidentes. É bastante coisa. 757? Uau! É, e desses, 485 aconteceram nesse período de um ano. Mas eles também adicionaram os 272 casos mais antigos, que, estavam lá no arquivo deles. A imprensa, a AP News, deu bastante destaque para esses números. Quase 800 casos catalogados em um ano só, pelo Pentágono. Isso, o cara, chama atenção, né? E fora dos canais oficiais, como é que tá isso? Então, fora dos canais oficiais, plataformas como o NUFORC, que é o National UFO Reporting Center, mostram uma tendência parecida, sabe? Eles têm um acervo assim gigante, com dezenas de milhares de relatos acumulados e continuam recebendo centenas de novas submissões todo mês, agora em 2024, já entrando em 2025. Centenas por mês? Indica que o pessoal continua relatando bastante. É uma atividade bem ativa, sustentada. Ok, então tá claro, os registros estão subindo. Mas aí vem a pergunta, né? Mais gente relatando. Significa necessariamente que tem mais coisas estranhas voando por aí? Ou tem alguma outra explicação para essa subida nos números? Essa é a pergunta-chave, né? E o que as fontes sugerem quando a gente analisa é que esse aumento nos registros não reflete necessariamente um aumento direto nos eventos físicos em si. Parece ser mais uma combinação de fatores que está impulsionando esses números. Que tipo de fatores? Olha, primeiro a conscientização pública aumentou muito. O assunto deixou de ser aquele tabu, sabe? Especialmente em certos círculos, como militares. Sim, isso a gente percebeu. Segundo, ficou muito mais fácil relatar. Hoje tem formulário online, aplicativo, é outra história. Terceiro, a mídia está cobrindo bem mais, o que acaba, retroalimentando o interesse do público. Claro, vira notícia. Exato. E, por último, tem campanhas ativas, inclusive do próprio AARO, incentivando os relatos, principalmente de pilotos. Os próprios relatórios oficiais e as análises dos jornalistas apontam para essa combinação toda. Entendi. Então é menos tem mais OVNIs voando e mais tem mais gente falando sobre e registrando o que vê. E isso muito facilitado pela tecnologia e por uma certa mudança cultural, digamos. Isso. O que me leva a pensar na influência da era digital nisso tudo. Hoje, literalmente, todo mundo anda com uma câmera no bolso. Exatamente. A tecnologia, as redes sociais tiveram um impacto, transformador. Pensa só. TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, o X, antigo Twitter. A facilidade de pegar o celular, gravar um vídeo rapidinho e compartilhar. Isso mudou tudo. Com certeza. Um avistamento que antes ficava ali restrito a quem viu, talvez um grupo pequeno, hoje pode, viralizar no mundo todo em questão de horas. E essa viralização deve criar um efeito cascata, né? Mais gente vê, aí mais gente se interessa, aí mais gente começa a olhar para o céu de um jeito diferente,
talvez até vendo coisa onde não tem. Precisamente, alguns estudos que a gente viu mostram justamente isso. Conteúdos sobre UAPs, temas meio paranormais, eles têm uma capacidade de viralizar muito rápido nessas plataformas de vídeo curto. Aí cria um ciclo. A visibilidade gera mais relato, que gera mais conteúdo, que gera mais visibilidade. E aí surgem figuras, né, investigadores, especialistas nas redes, que ganham muita atração, muitas vezes amplificando narrativas que nem sempre são baseadas em fatos checados. Às vezes rola até umas teorias da conspiração no meio. Aí a linha entre informar e desinformar fica bem tênue, imagino. Mas tem um outro lado interessante da tecnologia que você mencionou, a dificuldade de esconder as coisas hoje em dia. Se algo realmente esquisito for filmado por várias pessoas, com localização, celular, a informação vaza muito rápido, certo? Fica mais complicado controlar a narrativa. Sem dúvida. A facilidade de gravar, de ter a geolocalização ali, arquivar na nuvem, compartilhar em tudo quanto é plataforma, isso torna qualquer tentativa de, sei lá, acobertamento sistemático muito mais complexa do que seria décadas atrás. Verdade. Um vídeo que viraliza, um print de tela, uma live, informação escapa, né? Só que, e aqui está o contraponto importante, esse mesmo ecossistema digital, que por um lado ajuda na transparência, também é um terreno muito fértil para o ruído. Ruído? Como assim? Ruído no sentido de informação de baixa qualidade, sabe? Interpretação errada, vídeo tirado de contexto, fraude mesmo, gente querendo enganar e, claro, muita desinformação e teoria conspiratória. Tudo isso se mistura com um material que talvez seja genuíno. E aí, para quem vai analisar, para fazer a triagem, fica muito mais difícil. Estudos sobre desinformação online mostram isso, como é complicado conter essas narrativas mais sensacionalistas sem uma moderação bem eficaz, o que nem sempre acontece. O resultado é um volume gigante de dados, mas a qualidade... Exato! A relação sinal-ruído muitas vezes fica bem desfavorável. É um mar de informação e nem tudo que brilha é ouro. Ou disco voador, né? Pois é, o que nos leva direto para a necessidade de análises mais, digamos, rigorosas. O que as investigações científicas e institucionais, como as do Aro, descobriram quando aplicaram um método mais sistemático nesses relatos todos? Aqui os dados ficam bem interessantes. Tem um estudo acadêmico, por exemplo, que saiu na Nature. Eles pegaram um banco de dados enorme, quase 100 mil relatos nos Estados Unidos, num período de quase 20 anos, de 2001 a 2020, e foram buscar correlações estatísticas. E acharam o quê? Que tipo de padrões? Então, eles descobriram umas coisas bem claras. Por exemplo, locais onde a visibilidade do céu é melhor, tipo áreas com menos poluição luminosa, mais longe das cidades grandes, tendem a ter mais relatos. Mais sentido, dá para ver melhor. Sim, o mesmo vale para áreas com mais gente morando, né? Mais gente para olhar para cima. E um ponto super importante, áreas com maior acesso à internet e meios de comunicação para conseguir registrar o que viu. Ah, a facilidade de relatar de novo. Exato, a conclusão deles é bem lógica. Onde tem mais chances de ver algo, céu limpo, e mais facilidade para contar o que viu, acesso à tecnologia, você naturalmente vai ter mais registros. Isso explica, estatisticamente falando, uma parte bem grande da distribuição e do volume de relatos. Não explica o que foi visto, mas explica onde e por que se relata mais. Interessante essa conexão com fatores ambientais e sociais. É uma explicação bem pé no chão para a distribuição geográfica dos relatos, né? Mas e as investigações oficiais, tipo do AARO, do Departamento de Defesa americano? O que elas concluíram sobre a natureza desses objetos? O que eles são, afinal? Os relatórios oficiais que foram divulgados até agora, que fizeram essa triagem e análise dos casos que vieram de militares e outras fontes, eles chegam a conclusões bem consistentes entre si. Uma parte significativa dos UAPs que eles investigaram pôde ser atribuída com mais ou menos certeza a objetos e fenômenos totalmente convencionais. Tipo o que, por exemplo? Que tipo de coisa convencional confunde a gente assim? Olha, tem de tudo um pouco. Coisas como balões meteorológicos, de festa, outros tipos, a quantidade crescente de satélites, especialmente essas constelações tipo Starlink,
que podem criar umas formações de luzes no céu. O Starlink já enganou muita gente. Pois é, drones também, que hoje estão por toda parte, fenômenos atmosféricos que já são conhecidos, tipo cristais de gelo lá na alta atmosfera, certos tipos de relâmpagos, até ilusões de ótica causadas pela refração da luz, e também, claro, erros ou artefatos dos próprios sensores usados para detectar. Às vezes o equipamento prega peças. Peraí, então se uma boa parte do que o AAOI e outros órgãos estão identificando é, na verdade, drone, balão, satélite, quer dizer que a gente está, em parte, investigando o nosso próprio lixo tecnológico ou fenômenos terrestres que a gente mesmo colocou lá em cima ou que sempre estiveram lá? É uma forma bem pertinente de colocar. De fato, o aumento dessas tecnologias humanas e da nossa capacidade de observá-las parece coincidir com o aumento de relatos que, depois de uma análise mais calma, se revelam ser justamente essas tecnologias ou fenômenos naturais. Vira um ciclo meio irônico, né? São explicados pela própria tecnologia ou por um entendimento melhor da atmosfera. Tá, mas e os casos que não são explicados? Porque os relatórios admitem que existem casos não identificados ou anômalos, certo? É aí que mora o verdadeiro mistério, a possibilidade de algo diferente. Sim, os relatórios reconhecem essa categoria. Existe a categoria dos não identificados ou anômalos. Só que aqui a distinção é crucial e é onde muita confusão acontece na discussão pública. A razão principal pela qual esses casos ficam sem identificação, segundo as fontes oficiais, não é porque tem alguma evidência positiva de algo extraordinário, tipo a tecnologia alienígena. Não é por isso? Não é o que eles dizem. É principalmente por causa da falta de dados de qualidade suficiente para poder chegar a uma conclusão definitiva. Falta informação mesmo. Falta de dados. Mas essa justificativa não soa um pouco, sei lá, conveniente demais? Se tem tantos relatos persistentes de pilotos treinados, por exemplo, mesmo que os dados do sensor não sejam perfeitos, por que não tratar com um pouco mais de, digamos, prioridade investigativa? Em vez de só arquivar como, inconclusivo por falta de dados. É uma crítica que aparece bastante, sim. A resposta oficial geralmente se baseia na necessidade de manter o rigor científico. Para você afirmar algo extraordinário, tipo uma visita extraterrestre, você precisaria de dados extraordinários. E um vídeo granulado, sabe? Um pontinho no radar que não foi confirmado por outros sensores, ou o relato de uma única testemunha, por mais crível que ela seja, simplesmente não fornece informação suficiente para descartar todas as explicações convencionais ou possíveis erros de interpretação. A falta de dados completos impede uma conclusão científica robusta, seja ela uma explicação comum ou uma mais exótica. Por isso que o foco atual do AARO e de outras iniciativas é justamente tentar melhorar a coleta de dados no futuro, ter mais informação e de melhor qualidade. Entendi a lógica do rigor científico. Então, a mensagem-chave é: inexplicado não significa extraterrestre. Significa só a gente não tem informação suficiente para saber o que é. Exatamente. Isso ajuda a gente a separar duas questões que muitas vezes se embolam nessa discussão sobre o APS. A primeira é a questão cósmica, mais ampla. Qual a probabilidade de existir vida, seja microbiana ou até complexa, em algum outro lugar do universo? Certo. E a segunda é a questão mais terrestre, mais específica. Qual a probabilidade de a gente ter evidência direta, observável, dessa vida, tipo visitas ou tecnologia alienígena, acontecendo aqui, na Terra? São duas perguntas diferentes. Ótimo ponto. Vamos pegar a primeira, então. Vida fora da Terra, no geral. O que a ciência pensa sobre isso? Qual é o consenso, se é que existe um? Sobre a possibilidade de vida extraterrestre em algum lugar do universo, a posição científica majoritária que você vê refletida na NASA, em projetos como o SET, é que é uma hipótese bastante razoável. Bem plausível, na verdade. Por quê? Pela imensidão do cosmos, né? A descoberta de milhares de exoplanetas, muitos deles em zonas onde poderia haver água líquida, zonas habitáveis,
E os ingredientes básicos da vida como a gente conhece parecem estar por toda parte no universo. Então, a busca ativa por bioassinaturas, que são sinais químicos de vida em outros mundos, e por tecnossignaturas, sinais de tecnologia alienígena, é uma área de pesquisa científica super legítima e está crescendo. Mas é um grande mais, até hoje a gente não tem nenhuma confirmação científica verificada de vida fora da Terra, nenhuma prova concreta. Ok, então a busca continua, a possibilidade é considerada real, mas prova que é bom, nada ainda. Agora, voltando para a Terra e para os WAPs, temos evidências de visitas ou tecnologia alienígena aqui? Baseado no que a gente viu? Olha, com base nas fontes que a gente analisou, incluindo os relatórios oficiais, estudos independentes que saíram, a resposta atual é não. Não existe, até o momento, nenhuma evidência que seja pública, que possa ser replicada por outros cientistas e que tenha passado pelo processo de revisão por pares, que são os pilares do método científico, que confirme que qualquer UAP observado seja de origem extraterrestre. Nenhum caso confirmado. Nenhum confirmado como ET. Os relatórios do ARO e do Departamento de Defesa são bem claros nisso. O principal obstáculo continua sendo a qualidade dos dados. Eles batem muito nessa tecla. Precisa de dado multissensor, sabe? Combinar radar com vídeo de alta resolução, infravermelho e múltiplos testemunhos independentes. Só assim para permitir conclusões mais robustas. O que a gente tem é muitos incidentes catalogados, muitos deles explicados como coisas convencionais e uma fração que continua inexplicada porque falta informação. E aquela ideia que circula bastante, às vezes até em audiências públicas, de que eles sempre estiveram aqui. Uma presença antiga ou contínua, talvez até meio escondida. Como a ciência vê isso? Essa hipótese, de uma presença constante ou antiga, ela eleva a barra da prova a um nível ainda mais alto. Uma afirmação tão extraordinária exigiria evidências igualmente extraordinárias e irrefutáveis. Que tipo de evidência seria necessária para isso? A gente estaria falando de coisas como, fósseis comprovadamente não terrestres, artefatos tecnológicos com propriedades que desafiam nossa física, nossa química, ou dados genéticos que mostrassem, sem sombra de dúvida, uma intervenção externa. Coisas bem concretas. Exato. E nada nem remotamente parecido com isso foi encontrado e validado pela comunidade científica, publicado em revistas com revisão por pares. Então essa ideia continua no campo da especulação. As explicações mais simples, que exigem menos suposições, nova identificação errada, fenômeno natural, problema no sensor ou até engano e fraude, ainda são consideradas as mais prováveis para a grande maioria dos relatos, segundo as análises oficiais. É o princípio da navalha de Ockham, Entendi. A explicação mais simples geralmente é a mais provável, até que surja uma prova muito forte do contrário. Ok, mas olhando para frente, o que poderia mudar esse cenário? Que tipo de avanço tecnológico ou científico poderia nos dar respostas mais claras sobre os UAPs? Tem vários caminhos aí. Um deles é a própria tecnologia de observação. Sensores mais avançados tanto em plataformas militares quanto civis. E, um ponto crucial, a capacidade de integrar dados de fontes diferentes. Integrar como? Imagina poder cruzar dados de satélites, com radares de solo, com infravermelho de aviões e até mesmo com relatos civis que fossem feitos de forma mais padronizada. O ARO fala muito sobre essa necessidade de integrar tudo e também de compartilhar mais dados internacionalmente. Uma rede global de observação quase. Quase isso. Pensa numa rede de câmeras civis, por exemplo, mas com calibração de cor e tamanho padronizadas, ligadas a um sistema de análise. Isso poderia transformar relatos que hoje são meio anedóticos em dados com potencial científico real. Essa ideia de uma rede civil padronizada é bem interessante. E além da tecnologia de observação aqui na Terra, tem mais alguma frente? Tem sim. A outra grande frente é a astrobiologia e a astronomia. Projetos como o SET continuam lá, buscando sinais de rádio ou laser. E telescópios espaciais como o James Webb, o JWST, estão nos dando uma capacidade incrível, sem precedentes, de analisar a atmosfera de exoplanetas. E já acharam alguma coisa promissora? Olha,
As fontes mencionam umas publicações recentes, agora de 2025, que geraram bastante debate sobre possíveis moléculas que poderiam estar associadas à vida em alguns desses mundos distantes. Sério? Sim, mas calma. Ainda precisa de muita confirmação, muita cautela. Mas isso mostra que talvez a primeira evidência sólida de vida extraterrestre venha de muito, muito longe através de um telescópio e não necessariamente de um UAP piscando aqui na nossa atmosfera. Quer dizer, a resposta pode estar nas estrelas, literalmente, e não necessariamente aqui no nosso quintal. Interessante. E sobre melhorar os relatos em si, a qualidade da informação que chega. Isso também é fundamental. Primeiro, tirar o estigma de relatar um avistamento. Isso é um passo importante. Incentivar pilotos, militares, civis, todo mundo a relatar o que vê. Mas, idealmente, usando protocolos mais rigorosos. Como assim? Tentar registrar detalhes precisos, hora, local, condições do tempo, quanto tempo durou, como o objeto se comportou. Tentar conseguir múltiplas testemunhas, se possível, usar equipamento calibrado se tiver acesso. Tudo isso aumenta demais a qualidade e a utilidade dos dados que são coletados. E aí, bases de dados civis bem organizadas, como as do NUFORC ou da MUFON, também ajudam servindo como um repositório para futuras análises estatísticas, investigações. Entendi. Então, se a gente fosse fazer um resumo da nossa análise de hoje, o quadro seria mais ou menos assim. Sim, definitivamente temos um aumento notável nos relatos de UAPs e na atenção que o tema está recebendo, inclusive de órgãos oficiais. No entanto, as investigações mais aprofundadas, tanto científicas quanto institucionais, indicam que a maioria desses casos tem explicações convencionais, balões, drones, fenômenos naturais, ou então permanece inconclusiva por falta de dados robustos. E essa falta de dados não é, até agora, interpretada como uma evidência de origem extraterrestre. Exato. A gente viu também que a era digital com o celular e rede social turbinou tanto a capacidade de registrar e espalhar esses relatos, quanto a própria disseminação de desinformação, o que complica a análise. Com certeza. E por fim, a ciência continua procurando vida fora da Terra, principalmente lá longe com telescópios, mas mantém um padrão de prova bem alto, bem rigoroso, que ainda não foi atingido quando o assunto é visita alienígena aqui na Terra. É por aí. É uma ótima síntese. O estado atual do conhecimento sugere que a probabilidade de a gente ter uma confirmação de visitas extraterrestres é considerada pela ciência mainstream baixa a moderada, a não ser que surjam evidências radicalmente novas. Dados que sejam multissensoriais, de altíssima qualidade, públicos e que possam ser verificados pela comunidade científica global. A ciência não fecha portas, mas o ônus da prova para algo tão transformador é e precisa ser imenso. Perfeito. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação final para o pessoal que está ouvindo pensar. Considerando que a nossa tecnologia para observar o céu, tanto o militar quanto o civil, e para analisar dados só melhora. E, ao mesmo tempo, a busca por vida em exoplanetas avança com ferramentas como o James Webb. Que tipo de evidência seria realmente necessária para virar o jogo? Para mudar o consenso científico sobre o APs e a presença ET? E de onde vocês acham que essa evidência tem mais chance de surgir? Será que vai ser de um vídeo tremido que viraliza no TikTok? De um relatório oficial cuidadosamente analisado e liberado ao público? Ou quem sabe de um sinalzinho sutil captado por um radiotelescópio apontado para uma estrela que está a muitos e muitos anos-luz daqui? Fica aí a reflexão.